dia. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 1 Timóteo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, quer dizer, os que não são da igreja. Não é isso? Os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, querido no mundo, recebido na glória. Se eu for aqui para Hebreus 11, vamos lá, versículo 2. Está escrito assim, ó. Repita comigo, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ela é quem? Quem é dela aqui? A fé. Pois foi por meio dela, por meio da fé, que os antigos deram bom testemunho. Vamos aqui ainda para Hebreus, Atos 16, 2.
Os irmãos de Listra e Icônio davam o que, gente? Bom testemunho dele. Às vezes, o que algumas pessoas ainda não entenderam é exatamente isso. Quem estava aqui ontem à noite, infelizmente presenciou uma cena lamentável. Eu, particularmente, não sabia, né, que a pessoa já fazia parte da igreja. E até baseado nisso eu falei, né, tem todos os níveis há níveis e níveis de bom testemunho. E há também níveis e níveis de mau testemunho. Às vezes nós estamos com uma imagem equivocada do que Deus espera, quer e tem investido em nós para nós fazermos. Lamentavelmente, ainda vendo a cena de uma pessoa que teve algum surto, né? A expressão da família, que não é da igreja, foi a seguinte: olha, depois que ela veio para a igreja, mudou. Olha como é que às vezes a gente não tem noção de como a gente tem peso, poder e como Deus pode nos usar. Olha, depois que ela veio para a igreja, mudou, fez isso, está trabalhando, olha, está sendo uma bênção. Não há explicação do que aconteceu. A família, que há alguns meses, vinha se encantando com mudanças de comportamento, com atitudes diferentes, com uma conduta que irmãos, mãe, filho, estavam vendo, olha que bênção. E, inclusive, levando a boa reputação, a boa imagem, né? Bom testemunho. Levando um bom testemunho da palavra. Um bom testemunho do Evangelho, um bom testemunho da igreja, um bom testemunho da fé cristã. Aí a pessoa aceita, você vai dizer, mas é o diabo. O diabo vai até um ponto. O diabo vem e sugere coisas na mente da pessoa. Quando você estiver numa atitude muito extremista, que você está completamente fazendo algo completamente fora de si, para ouvir quem Deus está usando para falar com você. Pode ser o pastor, pode ser o obreiro, pode ser um parente, um familiar teu. E aí a pessoa bate em teclas. E aí cada vez, eu ainda presenciando a cena, eu via cada vez que a pessoa falava. Sabe quando você vive algo? Eu nunca vivi isso na minha vida. O quê? Que uma pessoa, quanto mais ela falava o nome de Jesus, mais ela envergonhava o nome de Jesus. Sabe o que é uma pessoa fazer? Não, eu estou fazendo isso aqui para Jesus. Não, Jesus está me chamando. Não, isso aqui é para Jesus, isso aqui é de Jesus. Cada vez que o nome de Jesus era falado, cada vez que a expressão Jesus era dita, era vergonha. Era mau testemunho. Era lamentável. É algo a ponto do ímpio corrigir a pessoa. Não tem Jesus nisso.
E esse é um ponto que a gente precisa saber. A gente não pode ser o tipo de pessoa que aprendeu na igreja a falar algumas expressões, fazer algumas declarações, sabe? Pegar algumas situações isoladas e usar aquilo como se fosse o que Deus espera de nós. Quando nós vivemos pela fé, o que está escrito aqui em Hebreus 11 vai se cumprir na nossa vida. Nós vamos dar bom testemunho por causa da fé. Dar bom testemunho é, muitas vezes, você ter vontade de fazer uma coisa e fazer outra. Dar bom testemunho é, muitas vezes, você ter a coragem, ter ali a humildade, ter aquela fé sacrificial de não agir de forma egoísta. O que é o egoísmo? Eu quero. E dar bom testemunho é eu quero, mas vou fazer o que Deus espera de mim. Eu quero muito isso, mas vou dar o passo que Deus está me dizendo para dar. Eu quero demais isso, é algo que eu tenho vontade, que eu tenho desejo, é algo que eu coloquei na minha cabeça, não foi Deus. Eu coloquei na minha cabeça, eu ouvi alguma coisa, eu peguei para mim alguma situação, mas eu vou fazer o que Deus espera de mim. Por isso que eu estou dizendo, cuidado quando você coloca agora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ora a Deus primeiro. Ouve, de repente Deus está falando com você de formas diferentes. Ó, o que eu tenho com você é assim. Olha, o que eu tenho com você é isso. Meu filho, ó, vai por esse caminho. Quantas vezes que é o que Deus está falando? E o melhor servo, o melhor discípulo, é aquele que dá bom testemunho. Eu ainda usei essa expressão para ela. Eu falei, vamos lá, o que Deus precisa de nós? Você acha que Deus precisa de advogado ou de testemunha? Hã? Gente, Deus não precisa que ninguém defenda Ele. Deus, acredite, quando você tenta convencer uma pessoa com argumentos de que Deus existe, Deus existe porque tal coisa, quem fez, como é? Vamos falar a verdade. Em qual condição, em qual circunstância que a gente veio para Deus? Numa de interesse de conhecimento? A gente veio buscando conhecimento igual ia para a escola quando a gente chegou em Deus? Não. Não pense que as pessoas são diferentes, tão diferentes de você. Quando uma pessoa ela está cheia dela, cheia de si, cheia na cabeça, né, na visão, na própria visão dela, eu estou bem, né, eu consegui, eu venci, eu consigo resolver situações, eu consigo desvendar coisas da minha vida, eu consigo me sair bem. Não adianta, você pode pegar o melhor conhecedor da palavra e pregar, e falar, e dizer de Jesus, e falar de milagres, e pegar fatos aqui que nos encantam. A pessoa não deixa entrar. Então Deus não precisa de um bom advogado, alguém que vai ter o argumento, que vai defender Deus. Que é uma coisa que a gente não deve entrar. Quando alguém vem para discutir com você a Bíblia, não discuta. Tem gente que interpreta errado aquela passagem do etíope, do eunuco etíope, que estava no caminho para Jerusalém e que o Filipe foi ali colocado no caminho dele. Eu já ouvi gente falando, não, porque a gente tem que discutir, porque o Filipe foi lá discutir. Filipe não foi discutir com ele. O Filipe foi pregar para ele. E ele estava com fome, ele estava com sede de entender a palavra que ele estava lendo, que era a palavra de Isaías. Ele não entendia, ele lia aquilo de forma literal.
Ele não conseguia entender o que estava ali por trás daquela passagem, o que aquela passagem ela representava. Como nós, se a gente não soubesse de Jesus, muita coisa para nós, se não tivesse o Novo Testamento para confirmar o Velho, a gente não entenderia, seria apenas história. Ah, olha que história interessante, né? Olha, fala aqui de coisas que vem, que vai ser. O que seria uma ovelha, né? Que vai para o matadouro lá de forma silenciosa. Como que seria isso? O Filipe pregou para ele, tanto que ele não ficou discutindo, mas como? Não pode, não, ele estava aberto. Então, eu vou te dar um conselho que não é meu, na verdade, é da Bíblia, eu só estou reproduzindo, não estou nem dando. Gasta a sua vida, sua força de vida, gasta o seu tempo para dar bom testemunho. Como que nós vimos aqui, que é ensinado aqui em Timóteo, tanto para o bispo, dependendo da tradução fala presbítero, mas não importa, como também para o diácono. Você não vê aqui dizendo para eles gastarem tanta força, gastarem tanto empenho para aprenderem a pregar a palavra. Vai lá e faz um estudo, vai lá e faz um curso. Vai lá e pega, se debruça em cima da literatura para você aprender a história dos profetas e o que está escrito. Não. Olha o tipo de conselho, olha o tipo de instrução. É necessário que seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. Vamos lá, você já pensou o que é um cristão? Aqui está falando do bispo, do presbítero, enfim, do obreiro. Mas vamos lá. O nome disso aqui é escândalo. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar, né? Melhor dizer assim, que você talvez via lá no teu trabalho, via lá no teu bairro, sabia que a pessoa estava lá com adesivo da igreja, tinha, né, falava de Jesus, convidava todo mundo para ir nos eventos da igreja. Ó, vai ter um culto jovem, ó, vai ter um trabalho lá assim. Mas de repente você sabia lá no trabalho, na empresa, que a pessoa tem amante, que a pessoa tem aquele comportamento lascivo, aquele comportamento, né, que... gente, vamos lá. Uma coisa é você ter errado, pedido perdão, falhado. Outra coisa é você ser praticante do erro. Eu sei que está errado e eu vou, sabe, não tem problema. Imagina, você está lá falando para as pessoas, às vezes você é aquela, igual alguém que eu conheci há pouco tempo, que a pessoa ouviu a bispa falando, né, que é um hábito dela, que ela costuma dar Bíblia de presente para as pessoas. Então alguém está ali, ela acaba tendo algum contato mais, né, um prestador de serviço, alguém que ela conhece e tal, é praxe dela. Dali ela pega uma Bíblia, já dá de presente para a pessoa. Então tem uma pessoa, né, que ouviu, olha que interessante, coisa legal, tal. Aí começou a dar Bíblias para as pessoas. Eu acho incrível isso, que as pessoas pegam algumas coisas que são pregadas, pegam, né, o que é interessante, o que elas querem pegar. A pessoa começou da Bíblia, ia no lugar, dava a Bíblia, ó, quero que você leia esse livro, olha, eu quero deixar isso aqui com você. Mas era uma pessoa que tinha casos. E olha que coisa assim, eu não sei que palavra que eu uso, se é interessante, se é vergonhosa, se é... A pessoa chegou da Bíblia para as amantes, entendeu? Você vai dizer, não,
Eu estou dizendo algo que eu sei, que eu ouvi. Inclusive, eu dei uma Bíblia, tal, para... Eu não aguentei, né? Falei para sua esposa. Para ela não. Falei, entendi. Ou seja, e o testemunho? Quantas pessoas que fazem isso, sabe? Não, de verdade, eu estou falando aqui, eu vim para cá torcendo e dentro do meu espírito falando com Deus, Senhor, que essa cegueira de alguns caia por terra hoje. A pessoa que vive mentindo, sabe, que é no trabalho, nos negócios, é aquela pessoa que é enrolada, que que faz coisas que não deve, mas que para todo mundo fala de Deus. Fala de Deus, Deus vai te abençoar, Deus é isso, Deus é mais, Deus é assim. Eu não sei, mas para mim sempre foi tão óbvio isso. Sempre foi tão óbvio que se você fala uma coisa para uma pessoa fazer, mas você não é o primeiro a mostrar para ela que aquilo é bom, você é o primeiro a mostrar para ela que então não siga os meus conselhos. Ou seja, eu falo, vai para a igreja, vai para o trabalho, vai para o culto dos jovens, vai para o evangelismo, vamos comigo ali ajudar a entregar a comida ali na Praça da Sé. Por que você não faz isso? Dá a sua vida para Deus. Vai para a igreja. Mas eu estou contrariando aquilo que eu ouço na igreja, que é perigoso eu trazer a pessoa, ela ouvir e colocar ainda mais luz sobre o que eu estou fazendo. Lembra disso, Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunhas. Deus não precisa que você aprenda uma ou outra expressão da Bíblia para saber falar, sabia que foi isso? Sabia que aconteceu assim? Sabia que o prego na mão de Jesus não foi na mão, porque não aguentaria o peso, mas foi aqui na região do punho? Se batesse na mão, ali era o propósito, Deus sustenta ele com um prego. Vamos falar a verdade, Deus precisava que tivesse no lugar certo o prego para sustentar Jesus ali? Não sustentou ele acima das águas no mar? E tinha prego ali ou não? Tinha algum tablado, alguma ponte? Então, às vezes, veja que tem gente que se tivesse aqui agora ia discutir, não, porque o prego foi colocado tal. Esquece essa história do prego e faz o que Jesus disse, vinde após mim. Esquece. Para de ficar pensando no prego, se foi aqui na mão, se foi aqui no punho. E vai atrás dele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E ainda as fará maiores do que eu. Então a gente precisa pegar a prática da Bíblia. E não apenas a letra. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, não adianta falar bem, não adianta, talvez você já tenha uma eloquência para falar, para ter uma desenvoltura, né? Sabe falar, sabe se mexer, tem toda a expressão aí, coloca a palavra, a frase certa, aí fica maravilhoso. Não é com isso que Deus está atento a nós. Deus quer sinceridade. Deus quer que você seja um bom testemunho. Pague o preço da fé por Deus. O que eu não estou dando bom testemunho na minha casa? A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos domésticos na fé, o que ele está fazendo? Ele está negando a fé. Eu falo isso aqui, quando o terço era o culto da família, e eu fazia 7, eu falava demais isso aí.
Não adianta, a maior pregação que você faz dentro da tua casa não é quando você leva um versículo que tem aquela frase de impacto, não é quando você coloca um adesivo, que está ali o Salmo 23 ou o Salmo 91, não é quando alguém na tua casa te vê lendo a Bíblia. Não tem aquela ideia, vão me ver lendo a Bíblia, vão querer a Bíblia. Não, as pessoas têm que ver a Bíblia em você, sem que você tenha o objeto sagrado, Bíblia. Se tem pontos na sua vida que você não tem dado bom testemunho, muda isso, por Deus. O bom servo, o bom discípulo é aquele que dá bom testemunho. Mas eu não tenho muito conhecimento. Deus não exige que você dê testemunho que você não sabe. Deus espera que você dê testemunho que você já tem. É a parábola do talento. Foste fiel no pouco. O que você já sabe que Deus não se agrada, que está na sua vida? Muda isso para Deus. E não muda dizendo, agora eu vou mudar, vocês vão ver. Agora eu nunca... Não faça promessas. Você que é uma pessoa que dentro da tua casa, no teu trabalho, você vive fazendo promessas, faz uma agora. Faz uma agora. Vamos fazer uma agora? Diga aí com você, eu não vou mais prometer nada para ninguém. Sabe aquela coisa, vocês vão ver, nunca mais eu faço isso. Não fala mais, fica calado. Sabe aquela coisa, você chega, a partir de hoje vocês vão ver outra pessoa aqui. A partir de hoje vocês vão ver, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu vou falar de tal coisa. Com você, faz uma promessa, a última, eu não vou mais fazer promessas. Você não precisa ficar anunciando com a boca o que você vai se tornar. Corta esse processo, que ele não é necessário, e torne-se quem você sabe que deve se tornar. Está entendendo? Não precisa dizer, eu vou fazer, vai acontecer, eu nunca mais, agora vocês vão perder isso. Não, seja. Seja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para o bem e para o mal, isso é algo que é muito forte. A gente não mudou o mundo ainda, mas as mulheres e filhos têm vindo. Têm falado. Olha, eu estou vendo um homem diferente. Eu estou vendo um homem com uma outra atitude. Estou vendo um homem com um comportamento. Olha, meu marido não é o mesmo. Olha, obrigado. O que tem voltado é isso. E uma das coisas que eles ouvem é, não pare de fazer promessas dentro da sua casa. E principalmente um homem, ele não pode fazer promessa. Eu vejo, por exemplo, esse negócio de promessa, quanto que é forte na vida de uma pessoa. E eu entendo hoje, pela minha filha, por que algumas coisas na minha vida, elas foram e algumas ainda inconscientes são como são. Por exemplo, eu já errei nesse ponto de, sabe aquela coisa de hoje, e buscar minha filha na escola, e aí lá na saída, você está com aquela pressa, vamos embora, tem que ir, né, tal, aquele monte de criança. A criança sai assim, graças a Deus, sai da escola, agora acabou esse tormento, né? Aí fala, papai, me leva para tomar sorvete? Então hoje, literalmente seria assim, filha, não dá, o papai tem um culto para fazer daqui a pouco, né? Mais tarde, não dá para sair, tal. Pai, leva. Não, não dá, hoje não dá, não tem jeito. Leva, não, hoje não dá, mas a gente vai no final de semana. Que dia? Sábado à noite, tá bom.
aquilo se tornou para uma criança, no caso para ela, literalmente, para ela aquilo foi como se eu tivesse assinado um contrato, reconhecido firma, com multa rescisória. Verdade. E de verdade, quando eu comecei a viver isso com ela, eu lembrei, era assim comigo também. Sabe aquela história de, vamos jogar bola, algo que eu gostava de fazer. E queria fazer, por exemplo, com meu pai. Vamos jogar bola? Eu tenho comigo que meu pai odiava futebol. Mas odiava de uma maneira assim, que devia ser assim para ele um martírio, uma coisa assim que assim, maltratava ele, né? E aí, vamos, tal dia. Eu lembro, aí, isso depois que eu vi uma cena dela, que um dia eu esqueci. É por isso que hoje eu penso muito quando eu vou falar uma coisa. Vamos fazer tal coisa? Sabe aquele negócio da correria, tal, tem que ir embora, pegar a mochila, vamos, já estou pensando, tem um culto, talvez tenha um atendimento, tem um negócio a fazer tal. Vamos, filho, vamos, tal dia a gente vai. Quando falo tal dia a gente vai, é como se eu virasse uma página. Entendeu? Estou resolvendo um problema agora. Para a criança, eu estou assumindo um compromisso inadiável que ela vai se encher de expectativas. Está entendendo? Então, teve compromissos destes que eu marquei de forma que era impossível cumprir com eles. De marcar um compromisso num dia que eu já tinha outro. Mas na hora eu falei para tirar da frente, por isso que é uma coisa que eu bato. Não faz as coisas só para tirar da frente. Não sabe aquele negócio que você vai fazer um trabalho, vai falar com uma pessoa para tirar da frente. Tanto que quando eu marco, agendo, né, atendimento, eu já agendo com um tempo para não ser aquele negócio de ficar aquela coisa, né, muito em cima, muito encavalado, um com o outro, não é para fazer bem feito. E hoje, quando tem uma situação dessa, né, papai, faz tal coisa, não dá. Mas quando? Espera aí, preciso ver um dia, a gente vai conversar sobre isso, e tal dia, tal hora, que eu já pensei ali, não vai ter nada, não tem perigo de dar errado, não tem perigo de acontecer o acaso, o imprevisto, aí sim. Porque acredite, isso é um mau testemunho ou um bom testemunho para ela, do que ela vai fazer a imagem do que eu falo. Eu sou uma pessoa que não dá para eu não falar de Deus. Eu tenho que falar de Deus. Faz parte da minha vida, faz parte da minha missão. Então, tem gente que não fala de Deus, que não precisa falar de Deus. Então, imagina, a minha filha, vendo eu falar de Deus, vendo eu falar para as pessoas, e aí o que ela vê eu falando para ela não casa. É um bom testemunho isso? É um mau, é um péssimo testemunho. E por isso que a gente vê os jovens, alguns jovens, né, e infelizmente não são poucos, que têm aversão de igreja. Eu estou falando de jovens que cresceram dentro de igreja. Está entendendo? Filhos de obreiros, de pastores, de líderes de igreja, que quando cresceram, quando tiveram a primeira chance na vida, o que você sabe, o que você já tem certeza da sua vida? Eu tenho certeza que eu não quero viver numa igreja. Por quê? Porque a experiência que eu tenho não é boa. Não adianta você sentar na mesa e falar de Jesus, falar a história dos patriarcas, e no dia a dia, no que você faz diretamente para aquelas pessoas que estão ao seu redor, no que você faz indiretamente para aquelas pessoas que estão ao seu redor, você dá mau testemunho. O negócio que eu estava dizendo que é muito forte, eu comecei falando, né? Então, muitos pais, isso eu alerto você que é pai e mãe, repensa o que você se compromete com os teus filhos.
Tem gente, por exemplo, eu já ouvi mãe dizendo, né? Meu filho fala que eu rejeitei ele, meu filho fala que eu rejeitei ele, né? Eu não entendo como, fiz tudo que eu podia, fiz tudo que eu tinha, eu dei o que eu tinha. Então, vou te dar um outro testemunho. Não é o meu caso, mas caberia perfeitamente. Na minha casa, por exemplo, né? Desculpa aí, viu, mamãe? Porque geralmente ela está assistindo também. Então, não é mentira, né? Minha mãe nunca foi na minha casa a melhor cozinheira que tinha. Nunca foi. A minha mãe não era. Quem cozinhava bem na minha casa era o meu pai. Então, por isso também, já não era normal a gente pedir para minha mãe fazer as coisas. Sabe aquele negócio? Faz aquele bolo gostoso. Faz aquele pão, né? Algo que eu imagino que a criança vai querer. Faz aquele macarrão com aquele molho diferente. Faz aquele prato, tal. Então, não era o meu caso. Mas se fosse, e aí sim, eu já vivi isso mais com vó, vivi isso com um pai, que algo que eu gostava, que um ou outro fazia. Sabe quando a criança pede, faz? O meu caso, a minha linguagem do amor, aquela que você tem 5, é esse tipo de coisa, que é o que é chamado de atos de serviço. Então, quando você pede algo, uma criança, faz isso para mim, é normal você falar, não, às vezes não estou com tempo, estou trabalhando, estou correndo, estou fazendo tal coisa. Não dá para eu parar tudo para fazer a vontade dessa pessoa. Eu vou dizer para você, realmente, não dá para a gente parar a vida para fazer a vontade de uma pessoa. Mas dá para você se organizar e fazer isso em algum momento da vida, ainda que não seja naquele mesmo dia. Está entendendo? Porque tem criança, tem marido, tem esposa, tem, de repente, aquela pessoa que você diz que é tão importante, que é tudo para você, né? Que quando alguém diz assim, o fulano é tudo para mim, eu falo, mentira, tudo ninguém é para a gente. Não é tudo, é importante, é relevante, é alguém muito considerado, tudo não. Até porque se alguém é tudo para você, está errado, não pode ser. Um filho não pode ser tudo para você. Um irmão não pode ser tudo para você. O teu marido, tua esposa não pode ser tudo para você. Teu pai, tua mãe não pode ser tudo. E eu sou defensor da gente ter expressões precisas. Nós somos um povo acostumado a ter expressões exageradas e algumas delas estão nos fazendo muito mal. Aprenda a falar certo. Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que, assim, testa a minha paciência. Aquele tipo de gente que fala assim, eu estou morta de cansada. Por que tem que colocar a palavra morte na expressão? Eu estou morto de trabalhar. Isso aqui eu paguei tão caro que eu fiquei pobre. Aí tem gente que fala, não, eu não falo que eu fiquei pobre, é porque você, né? Não, tá falando de dinheiro, né? Vai que, né? Vai que vira uma declaração e acontece na minha vida. Não. É uma cultura nossa, gente. Tira isso. Tá entendendo? Tira isso. Pare de usar expressões porque todo mundo fala. Pare de usar expressões, porque talvez alguém que está perto de você está acostumado. Não usa mais o que você precisa usar. Igual essa, o fulano é tudo para mim. O fulano é tudo na minha vida. E aí você pede para fazer um bolo de fubá. Faz um bolo de fubá para mim? Não tenho tempo. A pessoa não consegue fazer um bolo que ela faz bem e é tudo na vida dela. Então, por exemplo, se fosse essa pessoa que tivesse pedido para minha mãe, e não foi o caso, né? Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim, e esses nãos, né? Ou, eu vou fazer, igual eu, vou tomar sorvete e não vai. Não, pode deixar que eu faço, tal dia eu faço. Isso é uma maneira que a pessoa vai sendo rejeitada. E é um mau testemunho. Talvez você não se dá conta o quanto que você se compromete, você diz que vai fazer, que você diz que vai entregar, e não entrega.
E aí talvez seja a pessoa que faça as promessas. Eu vou mudar, você vai ver, viu? Agora, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou mudar, agora eu vou ser diferente. O trabalho dos homens, o que teve de mulher que fala, olha, meu marido mudou. Mas tem o contrário também. Esse caso que eu estou dizendo para você de ontem, a família que há meses estava vendo mudança, agora todas essas mudanças caíram por terra com um dia, uma atitude da pessoa que vai lá e dá o pior testemunho. Testemunho arrasta. E não é o testemunho que sai da tua boca que você diz, eu me tornei, eu fui, eu era, eu mudei. Não é esse testemunho que Deus quer que a gente dê. Esse é um testemunho que você grava o vídeo. Quem não te conhece se convence pelo testemunho da tua boca. É ou não é verdade? Quem não te conhece assiste o teu testemunho e fala, nossa, que legal. Olha o que essa pessoa viveu. Quem te conhece, não adianta você falar, tem que ver. Quem te conhece tem que ver a mudança. Quem te conhece tem que experimentar o bom testemunho. E acredite, se uma pessoa não está experimentando o teu bom testemunho, ela está experimentando um mau testemunho da tua parte. E não tem uma maneira da gente ser um obreiro melhor. Ah, mas eu não sou obreiro. É sim. Tem lugares que só você chega para representar Cristo. Tem ou não tem? Não se iluda porque talvez você não assumiu um uniforme preto e branco aqui na igreja, porque talvez você não assumiu uma área específica. Ah, eu não sou diácono, presbítero, bispo, pastor, não sou cooperador. Não se iluda. Todos nós tem lugares que só você chega para levar Jesus. E não é o Jesus verbal que você tem que levar lá. É o bom testemunho de Jesus. Tem pessoas que param para te ouvir, e não é ouvir você falar de Jesus, mas é ouvir o que sai da tua boca. É ouvir as evidências do teu caráter, como você é, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que teme a Deus e que os teus valores de vida, que os teus princípios são diferenciados, se eles têm a diferença, ou se eles são como de todo mundo. O servo que você é, o funcionário que você é, o patrão que você é, o cidadão que você é. E claro, eu não preciso nem ficar aqui batendo tanto nesse ovo, senão ele vai virar omelete. O familiar que você é, se é pai, se é mãe, se é filho, se é filha, se é marido, se é esposa, se é irmão. Qual está sendo o seu testemunho? Ele está sendo bom? A ponto de gente querer saber? Eu quero saber mais. Igual essa família. Olha, mudou, estava fazendo tão bem. A expressão da família foi uma bênção para ela, a igreja. Não dá para entender o que está acontecendo. Falei para ninguém. Ninguém consegue entender. Mas esse bom testemunho de meses, eu acho que até um ano, pelo que foi falado, caiu por terra tudo em um dia. Por isso, um grande inimigo do bom testemunho, para mim são dois, os grandes inimigos do bom testemunho. E foi o que eu, na minha visão, foi o que eu detectei nessa pessoa. Não foi demônio. Ah, o demônio fez isso. Não, foram duas coisas. Que ela ouviu, acho que no mínimo de umas 7 pessoas. Todo mundo que falou com ela, conversou com ela, orientou ela, falou isso para ela. O que está mantendo você nessa situação é o orgulho e o egoísmo.
Sabe aquela pessoa que foi muito longe em algo e não tem face para voltar? Sabe quando você fala umas coisas, você vai muito longe, você bate numa tecla como se aquilo fosse verdade para você, e você põe tanta força, depois fica difícil você voltar, sabe? A bispa costuma dizer uma coisa que vale em qualquer circunstância. Quando você estiver num caminho quer dizer uma atitude, um comportamento, algo que você se comprometeu, algo que você deu sua palavra, algo que você está fazendo, que você perceber que você está errado, é igual uma rodovia. Já perdeu o combustível, perdeu o tempo, perdeu o dinheiro. Talvez você está vendo, a palavra está batendo em você já, não está nem falando, está batendo. Você vem para a igreja, você começa a sentir até perturbado já. Meu Deus do céu, tá? A palavra está batendo em mim. Você percebeu que algo que você está fazendo está errado? Você está num caminho errado, você está numa situação errada. Não vai ser fácil. Mas para o quanto antes, reconhece e volta atrás. Porque o exemplo que ela dá é perfeito. Imagina que você está indo numa rodovia, você pegou um caminho errado. No meio do caminho, você estava bem, estava certo, distraiu, ficou olhando o celular, aí tinha aquela placa, vira direito, você passou direto. A maioria das pessoas que vai daqui para São José do Rio Preto vive isso. Tem um lugar ali, quilômetro 168, que tem uma curva ali, né, que se você perder, você vai embora ali para Ribeirão Preto, né? Que quem não é conhecedor, às vezes, confunde a gente que fala Rio Preto com Ribeirão Preto. Passou do 168 reto, vai embora. Então, às vezes, quando você percebe que muda, para de aparecer aquela placa, né? São José do Rio Preto, a 300 e poucos quilômetros. Pá, mas não tem mais placa. Quando você vai ver, quando você percebe, o quanto antes, o que você tem que fazer? Faz o retorno. Opa, eu já vi, está errado. Ah, mas deixa eu continuar andando, vai que aparece outro caminho. Não vai aparecer. Quanto mais você seguir na mesma direção que você já percebeu, diga, já percebi. Quando você tiver essa bênção, é uma bênção. É uma bênção. Você vai dizer, é uma bênção perceber que está errado? Claro que é. Tem gente que vive uma vida inteira e não percebe. É uma bênção quando você se sente envergonhado, constrangido, pesado, e você, meu Deus, é muito melhor a gente se sentir constrangido, envergonhado, do que todo mundo está vendo isso e a gente não está percebendo, seguindo o mesmo caminho, colocando força naquilo. Então, você percebeu que você errou o caminho na vida, eu não estou falando na rodovia não, porque na rodovia é aquela coisa que você vai perder uns minutos a mais, vai perder um petróleo a mais ali, e você recupera. Dinheiro você gasta, você recebe de volta, você pega de volta na mão, tempo você perde ali, mas de repente você compensa de outra maneira. Esse tipo de tempo, né? Os minutos, as horas, isso vai. Agora na vida não. Você percebeu que está errado em alguma coisa? Volta atrás, falou demais, me perdoa, desculpa, exagerei, isso aqui eu passei do ponto, isso aqui eu prometi que eu nunca mais ia fazer, estou aqui, não, eu falei de cabeça quente, isso aqui eu fiz e não era para ter feito, me perdoa. O que a gente não pode é ficar batendo, não, é isso. Como foi o caso dela. E aí o mau testemunho para a família que está vendo, por que isso? Para que isso? Decida aí, eu vou ser a pessoa que dá bom testemunho. Que da mesma maneira que pessoas já viram você e se escandalizaram por conta de coisas que você fez, agiu, pensava e agia, que agora então, quando elas virem a sua mudança, não precisa dizer eu vou mudar, ou não precisa quando estiver mudando dizer, tá vendo, eu mudei. A gente não precisa dizer que mudou. É ou não é verdade? Fala a verdade. Quando
Quando você viu uma pessoa mudando, precisou que ela te falasse? Eu mudei, você viu? Quando você muda, você não precisa falar, as pessoas veem a mudança. E elas desfrutam dessa mudança. Então, pega para você essa palavra. Eu não sei em que lugar, na tua casa, no teu trabalho, em determinado ponto específico da terra, que você é o obreiro que chega lá, que chega com um evangelho vivo, mas chega lá com um bom testemunho. Se ouvir essa palavra para você, talvez te traz um peso. E agora? Como é que eu simplesmente chego e começo a fazer diferente? Como é que eu não repito mais tal expressão? Como é que eu simplesmente chego agora e faço isso? Exatamente assim. Passando por cima do seu orgulho, fazendo o que você já sabia que devia fazer, não pensando mais só em você, mas fazendo algo por Deus, fazendo para Deus e dando condições dele te usar como uma testemunha importante da obra dele, da obra redentora, da salvação e da transformação e da transfundação de vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloca no seu coração. Toma essa palavra como regra de vida. Decida ser o cônjuge que você podia estar sendo e não foi. O amigo, a amiga que você podia ser para alguém que é ímpio e que às vezes tem um caráter mais cristão que o teu. Paulo fala, não tenham de si mesmos uma imagem elevada. Quantas pessoas que se julgam superiores a seus amigos ímpios porque vêm à igreja? Porque conhecem a palavra da salvação, mas não têm uma atitude com eles de cristão. Uma atitude doadora, uma atitude de ser uma luz naquele lugar, no meio daquelas pessoas. Não tomou a decisão e aplicou de ser bênção. A decisão de ser bênção. Não, eu vou ser bênção. Não vou ser mais o julgador, o que condena as obras de todo mundo, como se eu recebesse de Deus o título de juiz. Eu vou aliviar a vida de quem está do meu lado. Não prometa para elas. Pega o Espírito e viva assim. Não vai lá e prometer, agora eu vou fazer isso por vocês. Não. Faça. Tão somente faça. Seja a pessoa que não vai viver de promessa, que não vai viver prometendo. Isso é uma coisa, esse é um compromisso que eu quero que você faça com você mesmo agora. Pede ajuda para Deus. Senhor, me ajuda a controlar esses impulsos que eu tenho. De, em determinados momentos, eu fazer essas afirmações, essas promessas para as pessoas. De eu falar que não, que nunca mais. Não, Senhor, me ajuda. Eu me distraio. Eu quero chamar para mim a atenção. E eu acabo falando coisas que depois eu esqueço, eu não cumpro. Eu não continuo. Isso tem envergonhado o teu nome, porque as pessoas olham para mim, sabem que eu sou de Deus, que eu tenho uma fé, e não querem o Senhor por minha causa. O meu testemunho não tem sido bom. E eu não quero ser a pessoa de um mau testemunho. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós. Quantas coisas, Senhor, nós falhamos às vezes porque não vemos.
porque não percebemos. É assim, às vezes a gente está fazendo algo na correria, sem parar para pensar. Mesmo ouvindo a tua palavra, a gente não coloca o foco naquilo. Não percebe, não vê. Não coloca um olhar correto. Não permite que a tua palavra coloque luz, e nem em luz. Eu peço que o Senhor coloque um holofote em algumas áreas da nossa vida, que foram abandonadas, que foram deixadas e que nós temos vivido como se nem soubéssemos da verdade, como se nós nem soubéssemos da tua palavra, o que ela diz, o que ela afirma sobre aquele assunto. Ilumina, Senhor. Ilumina, em nome de Jesus eu te peço, ilumina, para que vendo, nós venhamos fazer a tua vontade. Porque se nós pegarmos a tua palavra e fizermos a tua vontade, nós vamos dar bom testemunho. E dando bom testemunho, nós vamos cumprir com aquilo que o Senhor espera de nós. Nós vamos assumir o papel, meu Deus, que o Senhor quer que assumamos. Nós vamos ter a boa atitude como o Senhor nos dá condições, como o Senhor nos dá visão para nós termos. E eu peço, Senhor, nos ajuda nessa missão. Nos ajuda a adotarmos, meu Deus, e a praticarmos esse estilo de vida. Que não seja outro, que não seja o do engano, o das promessas, que não seja um estilo indolente, de quem tenta emplacar, de quem tenta convencer com uma ou outra palavra ou frase de efeito, mas que sejamos aqueles que fazem a tua vontade, que dão bom testemunho e que dão ao Senhor condições do Senhor operar e abençoar a nossa vida. Eu peço, meu Deus, se lembra, meu Pai, de cada um dos nossos projetos. Eis-nos aqui mais uma vez para apresentarmos ao Senhor cada um deles. Eu peço agora, meu Deus, que cada oração que está sendo feita, que cada área que está sendo apresentada, que cada parte que essa pessoa coloca nas tuas mãos, porque ela não aceita que ela continue tendo a vida da mesma maneira, que seja apenas mais um ano, com as mesmas coisas, os mesmos resultados, mas ela ora e pede, Senhor, eu quero que assim como o Senhor me mostrou e colocou no meu coração, que seja a minha vida, que os meus projetos, que na verdade são teus, sejam materializados e eu veja a tua glória. Abençoa, meu Deus, a vida do teu povo. Manifesta o teu poder na vida do teu povo. Eu peço que cada projeto de conquista seja, meu Deus, materializado e que se torne uma conquista e não fique apenas sendo um projeto, que não continue sendo um sonho, mas uma realização, uma prova, meu Deus, da obra transformadora do Senhor na vida dessa pessoa. Que cada área da vida dela seja alterada, que cada área da vida dela seja afetada pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, abençoa a vida do teu povo. Faz, Senhor, a diferença na vida do teu povo. Que o Senhor, meu Deus, opere, que o Senhor, meu Deus, transforme situações, que o Senhor cure, que o Senhor, meu Deus, abra portas, que o Senhor use, eu peço, use essa pessoa para responder às orações da família dela. Use essa pessoa para responder, meu Deus, os pedidos de salvação da família dela. Usa ela, transformando, usando ela como um bom testemunho, um testemunho perfeito da obra do Senhor. E que assim essa casa toda seja salva, liberta, transformada, e que a glória do Senhor seja vista por meio e por intermédio dela. Eu concordo com cada oração, e eu ligo, meu Deus, cada oração, não só aqui agora, mas durante todo esse período da nossa casa firme, que começou ontem ainda. Eu concordo com cada um, e eu ligo cada oração na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.